Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É o momento de ouvirmos o que Deus tem para nos falar, para nos dizer, para nos transmitir. Deus quer nos salvar, Ele é um Pai misericordioso, como o Pai da parábola do filho pródigo. Ele quer nos salvar mesmo que nós nos embrenhemos por esse mundo secular de pecaminosidade. Ele sabe que nós somos pecadores, nós também sabemos que somos pecadores. Mas mesmo assim ele quer nos salvar, quer a nossa conversão. Então vamos à liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, em todas as suas celebrações. Liturgia de 21 de março de 2021, domingo da quinta semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa, a cor dos paramentos litúrgicos, roxa. No rito da celebração temos o creio, a primeira semana do saltério. Antífona da entrada. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Salmo 42, versículo 1. Oração do dia. Senhor, nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 51, versículos do 3º ao 4º, do 12 ao 13, do 14 ao 15, o refrão é o 12a. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Repitamos! Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um coração decidido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Repitamos! Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Segunda leitura, leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 7º ao 9º. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àqueles que era capaz de salvá-lo da morte.
e foi atendido, retificando. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 12, versículos do 20 ao 33. Glória a Cristo, ó Verbo de Deus. Repitamos, glória a Cristo, ó Verbo de Deus. Se alguém me quiser servir, que venha atrás de mim, e onde estiver, ali estará o meu servo. João 12, versículo 26. Glória a Cristo, ó Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão do trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Os textos do Santini costumam ser bastante explicativos, interpretativos e fazem uma boa catequese. Por isso, eu escolhi sempre levá-los a vocês que seguem meus endereços eletrônicos. Atrairei todos a mim, João 12, versículos de 20 a 33. A boa nova da salvação oferecida por Jesus Cristo destina-se a todos os povos sem exceção. Ninguém está excluído desse anúncio. Particularidades de etnia ou cultura, nação ou tribo, classe social ou situação econômica não podem servir de pretexto para deixar alguém à margem. É verdade que, de início, os primeiros discípulos, todos eles de cultura judaica, ainda viam a missão do Messias como exclusiva para o povo escolhido. Mesmo o apóstolo Pedro deveria passar por uma experiência de conversão.
a este respeito, conforme está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10b ao 16 e 44 ao 48. O evangelho de hoje começa com os gregos, à procura de um contato pessoal com o mestre. Queremos ver Jesus. Fica evidente que grupos vizinhos de cultura helenizada também foram despertados pelo ministério de Jesus. Para esse contato, os visitantes contam com a intermediação de Filipe e André. Note que estes dois discípulos, Filipos e Andrés, ainda que judeus, receberam nomes de origem grega. Episódio quase escondido entre cenas mais impressionantes, cujas curas físicas, libertações espirituais, sinais de poder sobre as forças da natureza, já finaliza que está chegando a hora de Jesus, isto é, o momento de seu sacrifício salvador, sua paixão e morte na cruz. Se é verdade que, antes de frutificar o grão, deve ser escondido no interior da terra, também é verdade que a luz acesa deve ser posta, deve ser colocada bem alto, no candeeiro, para que toda a casa seja iluminada, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16. Assim como as borboletas noturnas são atraídas pelo candelabro aceso, assim também o poder de atração de Jesus chegará a seu ponto máximo no momento em que ele for erguido no alto da cruz. O Salvador tem consciência desse poder de sedução. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. O verbo grego deste evangelho, ipsó, não exprime apenas a exaltação material sobre a cruz, mas uma exaltação espiritual na glória. Bem antes, Jesus havia anunciado: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crer tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 14. E mais: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João capítulo 8, versículo 28. Infelizmente, parece que nem todos estão convencidos do magnetismo da pessoa de Jesus Cristo. Percebo isto quando ouço pregações orientadas exclusivamente para a realidade sociopolítica, a conjuntura econômica, ou centradas em aspectos da psicologia humana, ou ainda desperdiçadas em floreios literários. Entendo-as como um esforço desesperado para atrair a atenção da Assembleia, como se o próprio Cristo se tivesse tornado incapaz de atrair, seduzir e galvanizar o coração humano. Imitemos o apóstolo São Paulo, que pregava Cristo e Cristo crucificado, conforme está na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Para ti, Senhor, levanto os olhos. Salmo 123, versículo 1. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, é da congregação respeitadíssima, Congregação do Santíssimo Redentor. É uma congregação super respeitada no mundo inteiro. Padre Evaldo escreveu o texto para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês que acessam o meu blog, meu Facebook, o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vocês que acessam podem usar à vontade, livremente, tudo que está aqui nos meus endereços eletrônicos. Usem para evangelizar. Vocês estarão salvando almas. Tem muitos ateus. Tem ateus até enrustidos. Aqueles que não se declaram, mas são ateus. Então, você divulgando a palavra de Deus está procurando salvá-los. Se é que eles querem a salvação. Porque quem não quer a salvação vai para o inferno. Vai viver uma vida para sempre longe de Deus. E vai ser um sofrimento muito grande. Ficar longe de Deus
na eternidade. Então procurem divulgar. Podem utilizar livremente os vídeos e textos dos meus endereços eletrônicos. 21 de março é dia de São Nicolau de Flue. São Nicolau de Flue nasceu na Suíça em 1417. Passou sua juventude ajudando o pai em trabalhos práticos e sempre inclinado à vida religiosa. A pedido do pai, casou-se com Doroteia, que muito o levou para Deus, tanto que juntos educaram os 10 filhos para a busca da santidade. Aconteceu que aos 50 anos, e em comum acordo com a esposa e filhos, Nicolau retirou-se na solidão, perto de sua casa. Porém, com o propósito de se dedicar exclusivamente a Deus, deixando de lado os diversos cargos públicos e administrativos que ocupava na sociedade. São Nicolau entregou-se totalmente à vida de oração, à vida de penitência, à vida de jejuns, sem deixar de participar nas missas de domingo e dias santos, além de ter assumido como cama uma tábua, por travesseiro uma pedra e frutas e ervas como alimento, até chegar a se alimentar somente da Eucaristia. São Nicolau morreu com 70 anos e mesmo no eremitério em nada se alienou ao mundo, o qual serviu como conselheiro e interferiu pacificamente nas dificuldades entre católicos e protestantes, ao ponto de ser amado e tomado como modelo de pacificador e pai da pátria. Em 1487, no dia em que completava 70 anos, Nicolau morreu. É o santo mais popular e conhecido da Suíça. Reflexão. Os caminhos de Deus são mesmo desconhecidos. Nossos projetos de vida sofrem mudanças repentinas e nos colocam em situações totalmente novas. Assim foi com São Nicolau, que, depois de um matrimônio feliz e fecundo, dedicou-se muitos anos numa vida de silêncio e profunda contemplação. Diante das situações que surgem e não foram planejadas, deixemos que o Espírito Santo nos conduza e retire de nós o medo dos caminhos inesperados. Oração, rezemos. Rezamos hoje com as palavras de São Nicolau. Ó meu Deus e meu Senhor, afaste de mim tudo o que me afasta de vós. Ó meu Senhor e meu Deus, dê-me tudo o que me aproxima de vós. Ó meu Senhor e meu Deus, livrai-me do meu egoísmo e conceda-me possuir somente a vós. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Ele proverá, peça. Ele pode te dar 3 respostas: sim, não ou espere. Mas peça. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos preparados, nos arrependamos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus para nos reconciliarmos com ele. E quando Jesus voltar, vai nos julgar e nos dar a felicidade em plenitude. Viveremos a vida eterna. Para sempre estaremos em comunhão com Deus. Shalom Adonai.